Fazília dá um dia de folga para Bahar, porque trabalharam muito hoje. Bahar diz que virá amanhã mesmo assim. Bahar e Seida se despedem de Fazília e vão embora. Seida diz a Bahar que a Bersan procurou muito pelo pacote, mas não encontrou nada. Bahar suspeita que o velho esqueceu o pacote no asilo. A moça fala que, quando chegarem em casa, podem procurar mais. Bahar ressalta que escutou o que Seida falou e pergunta se ela e o Arif se beijaram mesmo. Seida fica surpresa pela pergunta. Ela diz que beijou o Arif, pois quem beijou o Arif foi Bahar. Bahar diz que se confundiu, pois os nomes são parecidos. Seida fala que ela e Arif beberam um pouco e, no final, aconteceu um beijo, mas não está rolando nada entre eles e sabe muito bem o seu lugar. Bahar a entende e pede que ela não fique brava com ela. Bahar diz que, se Fazília descobrir isso, pode não acabar muito bem. Bahar ainda diz à amiga que ela arrumou um ótimo emprego. Seida diz que Fazília já sabe de tudo. Henry chega à cafeteria. Arif o cumprimenta e diz que esteve preocupado com ele por não ter aparecido. Henry diz que quis ficar um pouco sozinho para pensar. Ele pede para conversar com o funcionário. Durante a conversa, Henry revela que ele e Kisme encontraram os meninos que nasceram no mesmo hospital onde Arda nasceu. Henry diz que vão fazer o exame de DNA para saber qual dos dois meninos é seu filho biológico. Ele pede que Arif fale com Seida, pois o processo está começando e ela precisa se preparar. Arif questiona se Seida tem que se preparar para perder o Arda. Henry diz que sim. Arif pede que ele fale diretamente com a Seida. Henry diz que não quer falar com ela, pois ela vai causar tensão e vai chorar, e ele não quer mais confusão. Arif diz que então vai falar com ela, mas não quer ver a Seida sofrer. Saadetin assiste a um programa de TV. Seida e Bersan ficam olhando o velho e se perguntam o que farão com aquele cara. Bersan diz que vai pensar. Saadetin chama as moças e diz que está com fome. Seida diz que tem sopa, mas ele não quis. O cara pede um sanduíche para comer. Seida decide sair para comprar o lanche pro velho. Bersan dá o dinheiro para Seida. Arif sobe no seu apartamento e vê Seida descendo. Ele dá boa noite para ela. Seida pergunta sobre a amiga dele, Sirin. Arif diz que veio na frente. Seida diz que não podia evitar encontrá-lo e lembrar dela. Ele pede que ela deixe de ser ridícula, porque não tem nada a ver entre ele e Sirin. Seida diz que não é cega e percebe muito bem o que está acontecendo e a grande aproximação que está havendo entre ele e Sirin. Seida diz que Sirin é a mesma, o mesmo demônio do cabelo cacheado de sempre. Ele pede que ela pare com isso e ressalta que não existe nada entre ele e Sirin, e nem sequer pensou em ficar com Sirin. Seida sai para a rua para comprar o lanche. Sirin a vê e pergunta para onde ela vai. Ela brinca e ironiza que vai pro inferno atrás do sanduíche. Sirin pede que ela compre para ela um sanduíche Bauru. Seida diz que não vai comprar o lanche Bauru, mas que esse nome é de uma pessoa e é um cara que está paquerando. Sirin não entende nada e sai. No dia seguinte, Bahar leva Doruk e Nizam até o ônibus escolar e se despede deles, pedindo para que eles se divirtam na escola. Sen aparece do outro lado e Bahar fica com medo. Sen vigia os filhos de Bahar e se oferece a ela para levá-los à escola no seu carro. Bahar olha o cara fixamente nos olhos e não responde nada. Bersan dá um chá para Saadetin. Bahar vai à casa de Seida e Bersan. Ela implora que Saadetin lhe avise onde está o pacote. Saadetin se lembra de quando chegou ali e aproveitou uma distração de Bahar, Bersan e Seida para pegar seu pequeno pacote, que estava dentro de uma camisa. Bahar diz ao velho que o filho dele veio ali e ameaçou machucar seus filhos. Desesperada, Bahar pede que ele conte onde está o pacote. Saadetin diz que seu filho não fará nada com os filhos dela e nunca machuca crianças ou mulheres, e que ele pode ser louco, mas não faz isso. Seida pergunta quem garante isso. Saadetin diz que garante que seu filho não fará isso. Bahar pergunta pelo pacote novamente. Ele pede que ela não fique com medo e depois contará. Ele pede para descansar. Saadetin diz que o amigo dela, o Arif, veio ali ontem e disse para ele e Bersan que, se acontecesse alguma coisa com ela, acabaria com ele. Bahar fica surpresa e decide ir para casa se arrumar. Enver dá bom dia para dois habitantes que passam pela rua. Seida e Bahar vão até o senhor. Ele diz que estava esperando por elas. Enver mostra para Bahar o casaco novo que fez para ela. Bahar fica chocada. Enver diz que o Henry lhe pagou por tudo e também lhe indicou novos clientes. E, além disso, o senhor Sen também o pagou. Ele coloca o novo casaco na filha. Seida acha Enver um fofo e elogia Bahar. Bahar diz a Enver que ele devia ter feito para Sirin primeiro,
pois as coisas dela queimaram no incêndio. Ele diz que fará depois. Bahar abraça Enver e agradece muito pela demonstração de carinho e amor e pelo lindo presente. Ele pede que elas vão, pois já está tarde. Bahar abraça o pai novamente e sai com Seida. Enver leva o casaco de Bahar para sua oficina. Ele começa a trabalhar na máquina de costura. Sirin bate na porta da casa de Arif. Yusuf atende e diz que o Arif já saiu. Sirin sai correndo para alcançar o charmoso. Ela pergunta por que ele não a esperou e se aconteceu algo. Ele diz que não, mas que prefere que eles não vão mais pro trabalho juntos, porque estão suspeitando que há algo entre eles. Sirin diz que isso é uma loucura e que a pessoa que pensa isso só pode ter problemas. Sirin entende e respeita o que Arif diz. Ela decide parar de andar com ele, já que é isso que ele quer. Sirin pede para ele ir na frente. Arif sai e Sirin ri. Ela diz: parece que tem gente incomodada que não tá nada feliz. A pilantra sai andando pro outro lado rindo. Sirin chega ao local onde o pai trabalha. Ele pergunta se ela não vai trabalhar hoje. Ela diz que vai sim, mas veio enrolar um pouco. Ele pergunta o motivo e ela diz que à noite conta tudo para ele. Sirin vê o casaco da Bahar ali e pergunta por que está ali. Enver diz que fez um casaco novo para Bahar e dará aquele velho para alguém que precisa. Sirin fica enciumada e diz ao pai que ele devia ter feito um casaco para ela primeiro, que perdeu tudo no incêndio. Ela se faz de vítima e diz que ninguém se importa e nem pensa nela. Enver diz à filha que fará outro casaco para ela. Furiosa, Sirin diz que não quer mais. Ele se culpa pelo que causou. Sirin pega o antigo casaco de Bahar e sai com ele. Seida diz a Bahar que falou com a Bersan e o Arif realmente ameaçou Saadetin por causa dela. Bahar pergunta o motivo. Seida diz que Arif a ama. Bahar se pergunta se o Arif sabe que ela está metida em problemas. Seida diz que a Sirin deve ter falado da loja e fofocado sobre outras coisas. O ônibus chega e elas entram no transporte. Sirin anda pelas ruas com seu casaco e passa perto de uns caras estranhos. Um cara elogia Sirin e dá em cima dela. Ela observa e sorri, pensando em um plano. Sirin vai até os homens e dá um trocado para um cara. Ela diz que, se eles fizerem um favor para ela essa noite, paga 50 para eles. Sirin fala que essa noite passará naquela rua com seu ex-namorado e pede que os noias lhe ataquem na hora que passar com Arif ali, mas que não quer que eles lhe roubem nada, mas que puxem bastante para a tentativa de assalto parecer realista. Eles concordam e pedem 100 libras. Ela aceita e dá 20 de adiantamento. Eles garantem que atuarão perfeitamente e a cena será bem realista. Fazile conversa com Bahar e pergunta como foi no dia em que ela soube que o Sarp tinha falecido. Bahar diz que foi o pior dia da sua vida. Bahar se lembra de quando recebeu uma ligação na qual lhe informaram sobre a morte do seu marido. Bahar fala que demorou anos para superar o que aconteceu, mas não tirava o Sarp da sua cabeça e seus filhos cresceram e se acostumou com a solidão. Bahar diz que ela e seus filhos criaram uma vida nova e a alegria dele se tornou sua alegria e esquecia da tristeza quando vivia apenas para os seus filhos. Para mim, meus filhos são como o ar. Eu preciso para viver. Ela relata que seus filhos são sua razão de existir e, por eles, viu um sentido na vida. Bahar diz que não consegue fazer muita coisa para os seus filhos, por isso gostaria de fazer muito mais, mas seus filhos fazem muita coisa por ela. Bahar emociona Fazile com sua história. A gravação termina e Fazile decide dar uma pausa. Ela fala que vai ver como anda o almoço. Seida abre um guarda-roupas e vê os jogos de Aif. Ela limpa os quebra-cabeças. Aif chega ali e Seida pergunta por que ele guarda tudo aquilo. Ele diz que quis guardar para quando ficasse mais velho e acabou colecionando. Ele diz que ela é a primeira que se interessa por isso. Seida pede autorização para levar um dos quebra-cabeças para as crianças brincarem. Ele nega de princípio, mas acaba aceitando após a insistência dela. Seida fica feliz. Aif tira várias fotos dela sorrindo e o sentimento que ele tem por ela começa a crescer cada vez mais. Kisme recebe os pais de uma das crianças que nasceram no mesmo hospital que Arda. Kisme agradece por eles terem vindo, pois a situação é bem difícil, e quer mantê-los cientes antes de começarem o processo. Kisme diz que precisam fazer um exame de DNA para saberem se o Mura é filho do Henry. O homem diz que ela está falando como se isso fosse uma coisa simples e é difícil para uma criança da idade de Mura ser tirada da família que ama. A mulher, bem triste, pergunta a Henry onde está a mãe e pergunta como a esposa dele não quer saber do filho. Ela chora e diz que podem cuidar dos dois meninos. Ela súplica para que eles não tirem o Mura deles. Kisme diz que isso não é tão simples quanto parece,
pois o Arda tem autismo e precisa de educação especial. O moço decide fazer o procedimento. A mulher chora e implora para que Henry não acabe com a vida deles. Ela fala que o Mura é muito inteligente, um ótimo aluno na escola. Ela pede que ele não destrua a vida deles e chora muito. Henry, frio, diz que sente muito por tudo isso, mas que, se o Mura for seu filho, não pode prometer nada. A mulher pergunta se ele vai tirar o menino deles. Henry diz que eles poderiam ver o menino quando quisessem. A mulher se irrita e parte para cima dele, dizendo que ele é seu filho e ninguém vai tirá-lo dela, pois criou ele e é seu filho. Kismet tenta acalmá-los e pede para eles saírem dali para conversarem com calma. Na cafeteria, Sirin trabalha e sua relação com Arif está bem estranha, já que não estão se falando. Sirin percebe que ele está chegando perto dela. Arif a chama até lá fora. Eles vão até lá fora. Arif diz que sabe que ela se irritou pelo que ele disse. Ela diz que não está irritada com isso, mas se sentiu ofendida, pois tenta mudar e ser uma pessoa melhor, e é chato escutar o que ele lhe disse. Ela diz que pensou que eram amigos e se sentia orgulhosa de manter a amizade entre eles. Sirin tenta falar sobre o que sente depois que sua mãe morreu, mas desiste de falar com Arif, pois acredita que ele não se importa. Sirin entra e, fingida, sorri ao ver que Arif se sentiu mal com isso. Kismet diz a Henry que, se ele não quiser ficar ali, não precisa, pois conversa com os próximos pais. Os pais da outra criança chegam para falarem com Kismet e Henry. O senhor cumprimenta os dois e pergunta que história é essa que trocaram os meninos e se eles têm certeza de que o deles é o Saturn, porque tem mais 9 filhos. O velho ri. Kismet pergunta se o filho dele nasceu dia 17 de maio. Ele diz que foi o único que nasceu no hospital e, quando sua mulher deu à luz, estava na cadeia. Fazile agradece a Bahar, pois hoje foi um dia muito produtivo. Seida pega sacolas com os quebra-cabeças antigos que Aif lhe deu para levar para as crianças. Fazile fica surpresa e revela que seu filho tinha um grande apego nisso. Ela diz que pediu e insistiu e o Aif acabou cedendo. Fazile diz que espera que as crianças se divirtam. Bahar agradece a Fazile e diz que, depois que suas crianças montarem o quebra-cabeça, trará de volta. Fazile diz que elas podem dar para outra pessoa, porque um brinquedo só tem valor quando uma criança se diverte com ele. Ela se despede e vai embora. Doruk pergunta ao vô Enver quando sua mãe vai chegar. Enver diz que ela já deve estar quase chegando. Enver pergunta se o menino está entediado. Ele diz que quem está entediada é Nisa. Eles riem do menino. Bahar e Seida chegam. Doruk corre até Seida e a abraça. Bahar abraça a filha e cumprimenta Enver. Bahar pergunta a Doruk pelo seu abraço. Ele a abraça. Bahar diz a Nizam e Doruk que o Aif mandou aqueles presentes para eles brincarem e são quebra-cabeças. Eles ficam felizes e saem para brincar em casa. Saadetin pergunta a Bersan por que o Arda não fala. Bersan diz que não sabe por que ele é desse jeito. Saadetin pergunta se Bersan não tem filhos e se já se casou alguma vez. Ela diz que sim e esteve casada por 2 vezes. Ele acha isso curioso. Ele fala que ela não é feia, mas aquele cabelo não dá, porque ela está feia. Bersan diz que tinha um cabelo maravilhoso, mas o filho dele cortou. Ela ressalta que, se ele não contar onde está o pacote, o Sem cortará sua cabeça. Seida chega em casa e Bersan deseja boas-vindas a ela. Seida abraça Arda. Bersan pergunta o que é aquilo na sacola. Seida diz que é um quebra-cabeça. Ela dá um pro velho se distrair e outro pro filho brincar e montar com ela. Um pouco mais tarde, já está na hora de Arif ir embora da cafeteria. Sirin deseja bom descanso a ele e sai. Ele dá boa noite para ela. Sirin vai andando e corre pelas ruas para colocar seu plano em prática. Sirin se esconde atrás de uma lona e observa a cafeteria, esperando Arif sair.